Não é novidade para ninguém que os combustíveis nas bombas dos postos brasileiros são de péssima qualidade e existem várias razões que criaram e aumentaram a incidência desse problema. As fraudes dos combustíveis no Brasil geram um prejuízo gigantesco, estimado em cerca de 29 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro se perde principalmente por dois motivos: sonegação fiscal e fraudes operacionais. Entre as trapaças mais comuns estão a adulteração do próprio combustível e bombas que entregam menos do que mostram. Por exemplo, a bomba do posto te mostra o contador em R$100, mas na verdade só tem R$80 de combustível entrando no tanque do seu carro, ou seja, você foi roubado em 20% do que pagou. E quem sai no prejuízo, como sempre, é o consumidor. Os principais golpes impactam diretamente quem abastece. O combustível adulterado, por exemplo, contém misturas ilegais que podem estragar o motor do carro no médio e longo prazo ou gerar altos custos de manutenção. Já as bombas fraudadas fazem você pagar por uma quantidade maior de combustível do que realmente está recebendo. Além disso, a própria lei parece jogar contra o consumidor, permitindo que a gasolina vendida seja, na verdade, uma mistura de gasolina e outros produtos mais baratos, como forma de controlar a alta de preços, mas que no final o que acontece é que o consumidor está pagando caro por um combustível de péssima qualidade e ainda está estragando o próprio carro. E com isso algumas perguntas são levantadas: mas por que o governo permite que isso aconteça? Até onde vai essa verdadeira máfia dos combustíveis e como se proteger contra esse problema? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. No Brasil, a lei permite misturar alguns componentes na gasolina e no diesel para deixar o preço mais barato e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A gasolina pode ter até 27% de etanol, anidro, e o diesel até 14% de biodiesel. Na teoria, isso tem benefícios econômicos e ambientais, mas na prática nem tudo são flores para o consumidor. Um dos problemas imediatos é que essas misturas aumentam o consumo médio de qualquer carro. O etanol, por exemplo, queima mais rápido do que a gasolina pura, então o motorista precisa abastecer com mais frequência, o que acaba pesando muito mais no bolso, principalmente em épocas como essa onde o preço do combustível está nas alturas. Além disso, motores que não são preparados para essas proporções podem sofrer com desgaste precoce, sujeira no sistema de combustão e entupimento de bicos injetores, que novamente sobra para o bolso do consumidor. E tem mais, essa permissão do governo ainda abre espaço para fraudes. Tem posto picareta que mistura ainda mais etanol do que é permitido ou até mesmo coloca substâncias proibidas, como metanol e solventes industriais. O resultado? Perda de potência, motor falhando e até danos mais graves ao carro. E como dito antes, quase tudo isso acontece dentro da lei, que no Brasil é extremamente branda, beneficiando postos e distribuidores em detrimento do consumidor, que a cada dia que passa vai pagando cada vez mais caro por um combustível cada vez mais ruim. Mas o pior é que isso é só a ponta do iceberg, já que esse é um dos setores mais sujos e menos transparentes de toda a economia. Os crimes do setor de combustíveis geram prejuízo anual de cerca de 29 bilhões de reais ao Brasil, segundo o Instituto Combustível Legal. Desse total, 15 bilhões vem de roubos, furtos, adulteração de cargas, fraudes em bombas e postos piratas. Outros 14 bilhões são causados por sonegação fiscal, vendas interestaduais fictícias e desvio de importações e exportações. Facções criminosas como o usam esse mercado para obter lucro e lavar dinheiro do tráfico de drogas. Elas atuam em todas as fases do esquema: roubo, adulteração e sonegação. Após o roubo, o combustível é alterado em batedeiras e vendido em postos ligados a facções, muitas vezes sem nota fiscal, o que facilita a lavagem de dinheiro e o financiamento de armas. O PC controla cerca de 1.100 postos fraudulentos no Brasil, representando 2,5% dos postos do país, e os crimes variam por região. No Sudeste, são bem comuns fraudes administrativas, roubos de cargas e furtos em oleodutos. No Norte, os roubos acontecem principalmente em embarcações nas hidrovias, mas além das facções, existem também os empresários corruptos, fiscais coniventes e redes de distribuição envolvidas no esquema. Como a fiscalização é falha e muitas vezes existe corrupção dentro dos próprios órgãos reguladores, essas atividades criminosas continuam crescendo, prejudicando tanto o setor de combustíveis quanto a
economia do país. O presidente do ICL, Emerson Capaz, alerta que o problema exige um esforço conjunto de instituições federais e estaduais. A integração entre órgãos públicos ajudaria a combater o crime organizado, a evasão fiscal e as fraudes que prejudicam diretamente o consumidor. O problema é que durante décadas essa é a grande realidade do setor de abastecimento no Brasil. Basicamente, nós somos reféns de uma indústria que foi feita para enganar a população em troca de um pouco mais de lucro no balanço anual. Para se ter uma ideia da magnitude do problema, existem até mesmo sites especializados com matérias recomendando carros para comprar e carros para evitar com base na baixa qualidade do combustível brasileiro. Ou seja, às vezes aquele modelo que você sempre sonhou em possuir simplesmente se torna inviável porque você sabe que se comprar aquele carro, daqui a algum tempo vai ter que lidar com problemas causados por combustíveis de baixa qualidade. E se quiser um produto um pouco melhor, até existem algumas opções, que no caso a mais conhecida é a gasolina Podium. No entanto, se até mesmo a gasolina comum está com preço nas alturas, calcule a Podium. Essa aí realmente já pode ser considerada produto de luxo, onde poucas pessoas têm acesso. Mas com tanta coisa jogando contra e parecendo até que todo o sistema foi desenhado para tirar o máximo de dinheiro do consumidor enquanto entrega o mínimo, será possível se defender ou pelo menos amenizar os efeitos desse sistema no nosso dia a dia? Para acabar com esse esquema, seria necessário um esforço conjunto entre órgãos federais e estaduais. Algumas medidas importantes incluem mais fiscalização nos postos, monitoramento do transporte de combustíveis, combate à sonegação fiscal e punições mais severas aos envolvidos. Enquanto isso, o consumidor pode se proteger abastecendo apenas em postos de confiança, desconfiando de preços muito abaixo do mercado e exigindo nota fiscal. Se perceber alguma irregularidade, vale a pena denunciar, porque só com pressão e fiscalização é possível enfraquecer essa máfia. Mas a verdade é que aqui a gente tá no Brasil, e nesse país nada nunca é tão simples assim, especialmente agora que a transparência por parte do governo tem diminuído cada vez mais e a confiança da população nas autoridades está em baixa, gerando mais um ponto de atrito entre o poder público e a sociedade civil. Então é bem provável que não vejamos grandes mudanças a curto e médio prazo. Uma coisa que muita gente tem feito é simplesmente cortar a gasolina da equação, ou seja, investir em carros elétricos. No entanto, essa alternativa não é viável para grande parte da população. Primeiro, porque carros elétricos, apesar do crescimento de popularidade, ainda são produtos exclusivos das classes mais altas. Afinal, ainda não temos um carro elétrico por menos de R$100 mil no Brasil. Além disso, a autonomia continua sendo um problema dos elétricos, que são meio que carros feitos exclusivamente para rodar dentro da cidade. Afinal, imagina o tamanho do problema de ficar sem bateria de noite no meio da estrada. Pois é. E para completar, o governo recentemente permitiu que ainda mais etanol seja misturado na gasolina, como forma de controlar a alta de preços e recuperar um pouco de popularidade. Mas se vai dar certo ou não, isso só o tempo pode responder, então teremos que aguardar. Só que sinceramente eu não tô botando muita fé nisso. Mas e você, já passou por algum problema relacionado à má qualidade do combustível? E se sim, qual foi o tamanho do seu prejuízo? Particularmente, eu já tive um Gol pé de boi antigão que eu achava que bebia mais que uma Ram 3500 e só muitos anos depois eu fui realizar que a culpa na verdade era do combustível horrível. Eu cheguei até a levar na autorizada. Mas agora comenta aqui embaixo o seu caso que eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo. Qual foi o maior problema que você teve relacionado a combustíveis e qual foi o tamanho do seu prejuízo?